iniciando a apresentação da nossa palestrante, que vai nos falar por 19 minutos sobre um tema bastante interessante. É jornalista com mais de 11 anos de experiência profissional, especialista em assessoria em comunicação pública, formação complementar em marketing digital. Experiência em cobertura jornalística de eventos, produção de releases e matérias, edição executiva de publicações, assessoria de comunicação e imprensa, gestão de campanhas e conteúdos para redes e mídias sociais, planejamento em comunicação, além de gestão administrativa e estratégia de equipe. Atualmente é chefe da assessoria de comunicação, ASCOM, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, desde 2019. Estou falando de Tainá Salviato, que vai falar sobre comunicação, marca e crescimento. Vale para o Rotary? Tainá, seja bem-vinda. Ligue o seu vídeo, ligue o seu microfone e a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Eu espero que estejam todos bem, apesar desse cenário meio diferentão que a gente está vivendo aí nos últimos tempos. Todos me ouvem bem? Meu microfone está funcionando direitinho? Tá certo. Sim. Então é isso, nós vamos falar sobre comunicação hoje. A perguntinha que está no card é: serve para o Rotary? Eu posso adiantar que comunicação serve para tudo e para todos, né? Para pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições não governamentais, governo. Então, hoje nós, como a gente falou anteriormente, já foi anunciado, vamos falar sobre comunicação, marca e crescimento, né? Como já fui apresentada, vou pular esse slide, já foi introduzido aí para vocês saberem um pouquinho das minhas credenciais. Vamos começar dando uma introdução, falando sobre a importância da comunicação, que, como eu disse, ela é essencial para todos nós, né, na nossa vida, em várias instâncias, mas ela pode oferecer para a gente um potencial bastante diversificado, seja para trabalho, seja para atuação pessoal. Ela te permite passar mensagens, ela te permite mudar mentalidades, integrar equipes, potencializar resultados, fazer gestão de crises, que é uma ferramenta incrível que a comunicação oferta, mas hoje aqui eu acho que o que a gente mais quer passar é a questão da atração de novos parceiros, seja para negócios, seja para parceria de conhecimento, educacional, para várias áreas. Por isso, a gente vai focar numa área bastante específica da comunicação, que é o chamado branding. E eu botei uma frasezinha que pode definir bem o que eu quero dizer hoje a respeito de branding, que é: o maior ativo atualmente é a identificação. E é por isso que a gente vai ver por que a comunicação ela se aplica ao Rotary, sim. Bom, a gente tem aqui breves conceitos e objetivos de branding, para que vocês possam ter uma noção mais ou menos do que eu quero dizer para vocês. O branding, ele consiste nas ações alinhadas ao posicionamento, propósito e valores da marca, né? Você, quando fala de branding, quando você fala de posicionamento de marca, você está falando de posicionamento dos valores daquela marca, dos objetivos que aquela instituição, ou organização, ou empresa possui, de como ela quer impactar não só o mercado, mas o cenário à sua volta, a sociedade à sua volta, e como ela quer se relacionar com os diferentes públicos que têm ponto de tangência com ela, ou atrair novos públicos, né? O objetivo é sempre criar conexões conscientes e inconscientes, para que as pessoas decidam participar, ou comprar, ou associar-se a um projeto. E é por isso que, mais uma vez, a gente pode utilizá-la no âmbito do Rotary. Todos os elementos de uma marca, como diz logo abaixo, e suas ações. Criação de um logotipo, escolha de fonte, discurso, tom, voz. Isso talvez muitos de vocês já saibam, porque o Rotary já conta com essa base de conceito comunicacional bastante definida, bem clara, bem estabelecida. Tem manuais, tem uma série de orientações acerca disso. Então, eu acredito que alguns de vocês já têm uma boa noção disso nesse âmbito, né? Nesse ponto de tangência.
A gente vai falar aqui mais para frente, agora, sobre a construção dessa marca, né, e de que maneira isso tangencia os diferentes momentos de atuação. Quando eu falo marca, é importante a gente esclarecer aqui, eu estou me referindo a qualquer tipo de marca. Hoje nós estamos falando do Rotary, então a gente está se referindo à marca Rotary, Rotary International, Rotary Brasília. Você tem aí as variações nesse contexto, né? Hoje nós estamos falando dessa marca, mas marca pode ser qualquer marca de qualquer ator que você esteja tratando no momento. Aqui nós temos uma pirâmide de construção de marca. No caso desta pirâmide, a gente faz uma análise da base para o topo, né? Da base, a gente está falando de presença, de identidade, conforme indica o item 1. Esse ponto é um ponto essencial para a construção da marca e para o desenvolvimento de todas as ações comunicacionais dessa marca e dessa instituição, né? Você vai fazer uma base sólida para sustentar a sua construção de presença. É por isso que é aí que você deve criar uma consciência para o seu público, para se certificar de que sua marca é conhecida. E esse é o ponto que eu identifiquei, onde o Rotary é muito bem sedimentado, muito bem consolidado, né? A marca Rotary é uma marca reconhecida, conhecida e reconhecida internacionalmente pelas suas atividades, pelos seus objetivos, pelos seus colaboradores, né, por aquilo que traz de volta às comunidades onde atua. Então, essa base de pirâmide, no caso do Rotary, ela está bastante bem desenvolvida, o que é um ótimo sinal para que os próximos passos possam ser desenvolvidos. No segundo nível, a gente tem o significado, né, que indica o número 2, o significado, que é você dizer o que você é, né? O que a sua marca representa, o que significa, qual é o significado que você quer passar para frente, né? Isso também é uma coisa bastante simples da gente identificar no caso do Rotary, né? Porque, como eu disse, tem valores, tem voz, tem essência bem definidos, objetivos bastante concretos e claros, né? Quando a gente fala de desempenho e imaginário, aí para compor esse significado, é disso que a gente está falando. É como você se comunica o seu desempenho, a sua atividade, e de que maneira isso impacta no imaginário do público que você quer atingir ou atrair, né? No próximo nível, no nível 3, a gente tem os julgamentos e o sentimento. É aí que você começa a analisar o seu relacionamento com esses públicos, com o público que você já tem e com o público que você deseja atingir. É como o público enxerga você. Quando a gente fala de julgamentos e sentimentos, e hoje em dia, com as novas mídias e as redes sociais, isso fica um pouco mais claro para a gente, porque nas redes sociais, especialmente, você tem uma forma bastante clara de manifestação de sentimentos, né? As redes sociais deram essa possibilidade, além das classificações de curtir, não curtir, amei, não amei, você tem a possibilidade de interagir pelos comentários, de mandar uma mensagem direta, ou mesmo de compartilhar aquele conteúdo daquela marca, adicionando o seu pensamento a respeito dela e compartilhando com as pessoas da sua rede. Então, esse é o ponto da reação e dos julgamentos e sentimentos. E o topo da pirâmide, lá no 4, a gente tem o ponto, digamos, o sonho de toda marca, que é o ponto de ressonância. Quando você está no ponto de ressonância, isso significa que você já tem um nível de identificação dos públicos com você, com a sua marca, tal que você mesmo já não precisa mais reforçar tanto os seus valores, os seus objetivos, os seus produtos em caso de marcas comerciais, porque você já está no imaginário. Então, você já tem uma ressonância em volta da sua marca. O seu público já é capaz de relacionar-se com ela de uma maneira quase que automática, instintiva e intuitiva, e, consequentemente, ele vai atuar como um parceiro de divulgação seu. Né? Então, essa pirâmide ela é bastante interessante para guiar a construção desse posicionamento de marca. Bom, para a gente fazer um diagnóstico, uma boa construção de marca, a gente tem que começar por um diagnóstico, né? Eu coloquei 4 breves pontos, é claro que você pode adicionar mais pontos à medida que você vá percebendo a necessidade, que você vai identificando demandas ao longo da sua atuação. Mas os principais são esses. Qual é o seu principal objetivo ou necessidade atual? Quer dizer, se você tem planos para adequar ou melhorar ou aderir a uma estratégia de comunicação, buscando
os seus objetivos, você tem que ter esses objetivos bastante definidos. Você tem que ter quais são as suas dores, que a gente chama na comunicação hoje em dia, né? Qual é a dor que você quer resolver? Isso você tem que estabelecer de forma bastante clara. Você tem que estabelecer também qual é o público e ou os parceiros que você quer atingir. Isso é bastante importante para você saber qual é a linguagem que você vai usar, quais são os meios que você vai utilizar, né? Quais são as formas de conteúdo que você vai priorizar para determinado público ou parceiro. Isso é bastante importante. Aliás, é parte quase que essencial para o sucesso de uma estratégia de comunicação. A transparência das ações, hoje em dia, e cada vez mais, a gente tem um conceito bastante valorizado por todo e qualquer tipo de marca. Se não deveria ser por todas elas, que é o tal do accountability. O accountability, ou a prestação de contas, ou a transparência, ou compartilhamento daquilo que você faz, como você faz, e quais são os resultados que você obtém. Isso especialmente quando você fala em recursos públicos e em doações, né? Porque os atores envolvidos nesse eixo, eles querem saber de que maneira aquela doação, ou aquele tributo, né, ou aquele tempo dedicado está sendo aplicado e quais são os resultados que está trazendo. Isso é essencial para você sedimentar uma marca. E a divulgação dos programas. Eu usei a palavra programas, mas programas, ações, produtos, isso varia de acordo com a marca. Eu usei programas por conta do Rotary. O Rotary tem seus programas, né, para líderes jovens, tem seus programas de capacitação, mestrado, bolsas, né, além das ações sociais e de serviços voltadas para a comunidade. Então, isso são 4 pontos principais que é preciso ter sempre em mente quando você está falando de comunicação e de marca. Aqui eu trouxe 3 cases, porque eu acredito que quando a gente exemplifica, a gente consegue entender e aplicar um pouco melhor, né? Como já dito aqui, hoje eu sou assessora de comunicação da FAPDF, uma fundação pública do governo do Distrito Federal, voltada para o fomento em pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Por que eu trouxe o exemplo da FAP? Não apenas porque eu tenho propriedade para falar sobre ela, em virtude dessa experiência, mas porque ela é um case bastante interessante no quesito reposicionamento de marca e ampliação de público. Quando eu assumi a assessoria da FAPDF, no início de 2019, essa assessoria, ela basicamente não existia. Ela consistia numa mesinha, num computador, num perfil de Facebook e num site. Um site bastante defasado, um perfil de Facebook com muitas reclamações, com um público bastante insatisfeito, com uma taxa de retorno e de resposta muito ruim, né? Então, basicamente, o que a gente tinha era uma enxurrada de reclamações a todo tempo. A gente tinha uma marca mal posicionada perante, por exemplo, a mídia regional e local. Então, para a gente conseguir uma parceria de divulgação era bastante complicado. Nós tínhamos um histórico apenas de notícias ruins, né, relacionadas a questionamentos de transparência e uma série de coisas dessa ordem. Hoje, 2 anos depois, exatamente 2 anos depois, 2 anos e 15 dias, nós temos um cenário completamente diferente. Hoje nós temos um público que se relaciona com a gente de uma forma muito mais calma e parceira. Reclamações hoje são muito raras, bem menos do que aconteciam antigamente. Hoje nós percebemos que a nossa audiência, que a gente chama, considera os nossos canais de comunicação como fontes de informação, de esclarecimento de dúvidas, de prestação de serviços. E de que maneira isso refletiu a capacidade de atrair novos parceiros. Isso reverberou no que a gente chama na comunicação de efeito marola, né? Fazendo uma analogia com a marola da água mesmo e do mar. Quando você começa a fazer um movimento novo numa marca, e isso começa a gerar bons frutos, você começa pelo seu público mais próximo, e isso vai se espalhando porque essas pessoas começam a atuar como seus parceiros de reverberação e de divulgação. Começam a dizer, olha, eles estão respondendo mais rápido. Olha, a gente está começando a ver mudanças naquela postura. E com a gente não tinha, por exemplo, um perfil de Instagram quando eu cheguei aqui. Hoje o Instagram é uma ferramenta que está servindo para
basicamente, todo e qualquer tipo de marca, negócio, instituição, todas estão presentes no Instagram, porque a plataforma fosse uma forma de comunicação, de relacionamento, de negócio, de divulgação de conteúdo, né? Então, é uma plataforma hoje essencial, eu diria que para quase todo qualquer tipo de instituição, né? Claro que existem algumas exceções, uma análise um pouco mais aprofundada de negócio, mas hoje é uma plataforma essencial. Nós criamos esse canal em 2019, hoje, 2 anos depois, com crescimento orgânico, isso significa sem nenhum patrocínio de conteúdo na internet, sem nenhuma promoção, nós temos um público orgânico e qualificado, ou seja, uma base de pessoas reais, sem seguidores, sem robôs, a gente tem mais de 2.700 seguidores. Isso é uma taxa de crescimento excelente. E a gente conseguiu isso de que maneira? Usando branding, usando marketing de conteúdo, que é o que eu vou falar um pouco mais para frente. Eu trouxe outros 2 exemplos que a gente tem, aí eu trouxe uma instituição humanitária internacional também, porque tem tudo a ver com o nosso tema rotariano, e trouxe uma grande marca também internacionalmente conhecida, mas trata-se de um negócio, né? Eu trouxe o exemplo do MSF, do Médicos Sem Fronteiras, porque ele me traz bastante a noção da transparência, do accountability. Ele tem um nível de transparência das ações, dos projetos, dos resultados de excelência, né? Quem é doador recebe eu sou doadora e por isso posso falar dessa parte, você recebe esse conteúdo e essa prestação de contas de maneira bastante objetiva, direta, ostensiva e bastante clara, você consegue entender perfeitamente onde está sendo aplicado o recurso, e para quem não é doador, existe um marketing de guerrilha que a gente chama bastante forte, propagandas publicitárias em TV, especialmente TV a cabo hoje em dia, né? Redes sociais bastante fortes, YouTube, Instagram, Facebook, de LinkedIn, né? Que também é uma rede voltada mais para relacionamentos e negócios, mas é uma presença bastante forte lá também. Então a gente percebe que essa postura comunicacional ela é essencial no caso do Médicos Sem Fronteira, por exemplo, para que você mantenha a sua base de colaboradores que já existe, para que você consiga trazer mais adesões, para que esse trabalho seja sustentável. Eu trouxe o caso da Dove porque ele é um exemplo que eu conheci recentemente, mas que me chamou bastante atenção, porque, como eu disse aí abaixo, é um caso de reposicionamento de mensagem-chave. A Dove estabilizou uma mensagem-chave inicial que era: todos os nossos produtos têm um quarto de hidratante. No sabonete, né, no creme, né, em diversos produtos. Essa foi a mensagem que eles trabalharam à exaustão durante anos. Recentemente, com o avanço da sociedade, com as mudanças de comunicação, com as mudanças de acesso à informação, a Dove sentiu a necessidade de uma nova mensagem-chave, mas fazer isso sem prejudicar a imagem de base que ela já tinha. Esse trabalho está sendo feito e a nova mensagem é: nós apoiamos e valorizamos a beleza real. Então, hoje você tem uma marca que, além daquela base de produto já solidificada, ousou em trazer uma mensagem nova para reforçar um valor, né, uma característica de essência da marca. E isso hoje está também bastante solidificado. E hoje a Dove, basicamente, não retrata em seus conteúdos nenhum produto. Você não vai ver nas campanhas publicitárias da Dove um sabonete sequer. Ela trabalha em marketing de conteúdo e em posicionamento de valor. E isso é que está fazendo com que ela tenha crescimento constante, apesar das situações de mercado que ela enfrente, como uma empresa que visa lucro, obviamente. Vamos, então, agora passar para o Rotary Brasília, né, que foi para isso que eu fui convidada aqui por vocês para falar. Eu vou trazer algumas impressões e dicas, eu não tenho, né, um conhecimento aprofundado sobre o Rotary, mas eu fiz uma pesquisa, uma consulta, uma análise, e vou poder trazer para os pontos fortes que eu identifiquei na minha análise da comunicação do Rotary. Como eu coloquei na imagem para ilustrar, o Rotary tem guias, guia de voz e identidade visual, guia de mensagens do Rotary, que são mensagens muito bem definidas, onde fica definida a essência, né? O Rotary une líderes de todos os continentes, culturas e áreas
de atuação, para trocar ideias e entrar em ação em comunidades ao redor do mundo. Essa mensagem, essa essência está muito bem definida, né? A base da pirâmide, como eu indiquei aí. Tem guia de identidade visual para programas do Rotary para líderes jovens. A identidade visual, ela é um elemento essencial em comunicação, especialmente em posicionamento de marca. Você tem uma identificação visual e cada vez mais. A comunicação hoje ela é cada vez mais rápida, ela é cada vez mais curta e ela é cada vez mais imagética. As pessoas, elas param muito pouco tempo na frente de um conteúdo. Por isso, a sua identidade visual, ela é um ponto fortíssimo e essencial para que a sua comunicação seja eficaz. A identificação da sua marca é muito importante. E isso, o Rotary, é muito forte. A marca Rotary, ela é muito conhecida. A pessoa pode até não ter um conhecimento aprofundado a hora que ela identifica a rodinha do Rotary, mas ela já viu em diversos lugares, em diversas cidades, ela já viu, de repente, na televisão, ela já viu em um cartaz, ela é bastante identificável, e isso é um ponto muito forte. Bom, o guia sobre mídias sociais para clubes, que também o Rotary possui um guia muito bem estruturado, diga-se de passagem, e eu acabei de falar de redes sociais aqui, hoje não tem como você fazer comunicação, posicionamento de marca e atração de parceiro sem atuação em redes sociais, isso é quase impossível, e eu acho que daqui para frente essa é uma tendência que vai se solidificar cada vez mais. As redes pode ser que mudem, as plataformas podem mudar, né? Mas elas não vão sair da nossa vida, eu acredito que não. O guia de estilo para campanhas, isso também é muito importante. O Rotary, ele tem os níveis diferentes. O Rotary internacional, a grande organização, os clubes rotarianos, os seus voluntários, e isso são diferentes níveis de identificação que a gente chama na comunicação. Mas é essencial que se identifique uma espinha dorsal, um guarda-chuva maior que comporte essas diferentes instâncias, para que você tenha essa identificação visual de marca, consequentemente, de posicionamento, de valores. É preciso saber que o Rotary Brasília, ele segue a essência rotariana internacional, por exemplo. Isso é importante quando você segue guias de estilo em campanhas. Por exemplo, eu observei no material que eu recebi do Chico, uma campanha Pessoas em Ação, né? Então, vocês receberam esse guia, a campanha tem uma cara, tem uma identidade, tem mensagens definidas que devem ser passadas, isso é essencial. E um perfil de voz definido. Quando a gente fala de voz na comunicação, a gente fala de qual é esse perfil, como você imagina o tom de voz dessa marca. Eu vou citar um exemplo mercadológico, que não tem muito ponto de tangência com a essência do Rotary, mas ele é muito ilustrativo hoje em dia. Eu sempre cito ele, até tinha ficado em dúvida em trazer, mas vou trazê-lo. Chama-se Magazine Luiza. Eu não sei se alguém acompanha o Magalu nas redes sociais. É um exemplo de criação de uma persona, foi criada literalmente um avatar, né, uma mulher, e essa persona é composta por personalidade, por ideias, né, por posicionamentos, e ela tem uma voz, que no caso deles é uma voz simpática, uma voz antenada, uma voz descolada, mas uma voz consciente, posicionada em relação a diversos temas, como inclusão social, né, como erradicação de preconceito, como ampliação de acesso a vagas de trabalho, né, isso a gente está vendo diversas vezes, em diversas ações da instituição e essencialmente na sua atuação comunicacional na internet. Então, isso é uma voz bem definida. O Rotary tem uma voz indicada. Ele diz que a voz é inteligente, compassiva, perseverante e inspiradora. Características que têm tudo a ver com a essência e os objetivos do Rotary. Isso também é um ponto muito forte. Aqui, eu chamei de pontos fracos / oportunidades, porque não necessariamente são defeitos ou problemas, mas eu creio que são pontos que podem ser melhorados para aproveitar melhor essa base de conteúdo e de marca que já existe no caso do Rotary. Eu coloquei implementar orientações para as redes sociais de maneira mais intensa. Por exemplo, a frequência. Hoje, a frequência de conteúdo numa rede social, ela é essencial. Ela é muito importante para que você não caia no esquecimento do seu público. E para que o seu público também não deixe que o público dele esqueça de você. O público dele é as pessoas com quem ele vai compartilhar a sua marca. Eu coloquei exemplo imagético aqui
do Rotary Brasil e do Rotary Brasília, né? E aí, eu falo de frequência, porque, por exemplo, eu percebi aqui uma lacuna de conteúdo de aproximadamente 3 meses. Uma postagem em novembro do ano passado e outra agora em fevereiro, né? Isso é uma questão que, para a comunicação, hoje em dia, como eu disse, cada vez mais rápida, ela é bastante importante. É preciso que você tenha um planejamento, é preciso que você tenha uma frequência, né? Não precisa ser todo dia, não precisa ser toda hora, até porque você aí pode cair no overposting e você pode afastar o seu público porque você está soterrando ele de conteúdo. Mas é preciso que você tenha uma cadência e uma presença sempre bem marcada. Investir em marketing de conteúdo. E aí eu quero ressaltar bastante. O marketing de conteúdo, ele consiste em... Você vai trazer, claro, os seus eventos, as suas ações promovidas, os resultados das suas ações, a doação que vocês fizeram, o serviço prestaram, o resultado que isso atingiu, mas o marketing de conteúdo, ele vai além. É você trabalhar em cima de conteúdos que são relacionados à sua atuação, mas que não são necessariamente sobre ações suas. Então, por exemplo, se você tem uma campanha da polio, né, que eu sei que o Rotary tem uma campanha de combate à polio, você vem trazendo pílulas de conteúdo, uma por semana, por exemplo, explicando o que é a polio, como que ela pode se desenvolver, de que maneira a gente pode combatê-la, de que maneira as pessoas podem agir como agentes sanitários nas suas comunidades para combater. E você vai trazendo conteúdos de saúde, você vai trazendo conteúdos, né, orientações. E isso é um marketing de conteúdo que não fala diretamente da sua marca nem da sua campanha, mas que tem ponto de tangência e relacionamento. Quando você faz isso, você mostra para as pessoas que no seu perfil, além dela conseguir saber mais sobre a sua marca, ela também vai conseguir informações interessantes, úteis, importantes, que ela vai poder compartilhar com outras pessoas, com a família, com os amigos, na sua própria rede social. E isso vai fazendo o seu efeito Marola crescer, né? A divulgação de marca de parceiros ou doadores, no caso do Rotary, eu acredito que seja possível a marcação de perfis pessoais, por exemplo. Eu falo isso porque, enquanto instituição de governo, por exemplo, eu não posso fazer marcação de pessoas físicas nas minhas postagens, ainda que elas tenham relação com a minha atividade, porque isso poderia caracterizar promoção pessoal, improbidade administrativa nesse caso. Mas no caso do Rotary, eu acredito que seja possível, até porque o Rotary, né, gira nessa roda de colaboração, de doação, tanto de instituições quanto de pessoas físicas. Por que eu falo isso? Quando você marca um parceiro, vamos citar um exemplo, eu estava vendo no perfil do Rotary Brasília que tem um parceiro que foi o Mercado Paraíba de Sobradinho, inclusive muito próximo de onde eu moro, e você marcou aquele mercado. Quando você faz isso, aquele mercado vai pegar a sua postagem e vai reverberar para a base dele. Quando você reverbera para a base dele, as pessoas que seguem aquele mercado, elas vão pensar, nossa, além de ser um bom mercado, onde eu encontro os meus produtos preferidos, por exemplo, bons preços, é um mercado que apoia causas sociais importantes. Poxa vida, que legal. Aí ele vai procurar saber quem é essa, que causa é essa, de onde veio, quem é a instituição que ele apoia. E isso vai aumentando a cada vez mais a sua ressonância. Eu falo de mais stories, aqui é bastante específico, pode ser que para vocês nesse momento não tenha uma pertinência muito grande, mas se você for investir mais em redes sociais, especialmente em Instagram, e Facebook também hoje em dia está adotando essa ferramenta, os stories, que são aqueles status curtinhos de 15 segundos, né, que você exibe, que ficam disponíveis por 24 horas, eles são essenciais. Eles elevam a taxa de entrega do seu conteúdo pela plataforma, né, e logo você consegue atingir mais engajamento, você consegue atingir mais pessoas para a sua base, isso é essencial. As plataformas estão cada vez mais priorizando a entrega de conteúdos dinâmicos. Então, vídeos curtos, GIFs de animação, esse tipo de conteúdo costuma ser bem entregue. Pode ser que ele não te retorne um engajamento tão alto no início, mas com o trabalho continuado, você vai ver bons resultados lá na frente. Isso é muito importante, próximo ponto. Manter o perfil sempre atualizado, com contatos válidos e links funcionando. É muito importante que isso esteja funcionando. Se você faz uma postagem no Instagram, você indica para a pessoa que ela vai obter mais informações em determinado link, e ela vai lá no seu perfil clicar no link e ele não funciona,
a chance de você perder esse seguidor é bastante grande, porque ela vai perder a aderência, ela não vai conseguir completar o ciclo de conversão dela naquele conteúdo. Isso é muito importante. E aqui eu estou citando a revista Rotary, porque eu quero voltar para o marketing de conteúdo. A revista Rotary Brasil, pelo que eu acompanhei na minha pesquisa, ela tem conteúdos muito legais sobre todos os clubes, sobre o Rotary Internacional, sobre o Rotary Brasil, enfim. De lá, é possível extrair muito conteúdo, inclusive de outros clubes, de outros parceiros, que podem gerar pílulas de informação para as suas redes sociais e para os seus canais de comunicação, e você vai fazer um looping. Você vai divulgar aquele conteúdo, atrair mais audiência para a sua rede e devolver essa audiência para o acesso à revista Rotary. Então, você vai conseguir uma divulgação 360 dos produtos Rotary, e isso é muito importante. É o que a gente chama de crossover de plataformas e produtos. Isso também é uma característica, hoje em dia, muito importante para você evoluir, para você galgar mais espaço quando o assunto é comunicação e posicionamento de marca. Bom, eu espero que nesse curto tempo tenha sido possível eu passar um conhecimento útil para vocês, ou pelo menos que vocês reflitam a respeito da comunicação, do potencial que ela tem. Obviamente, aqui não foi possível explorar todas as possibilidades, todas as análises, mas eu acho que deu para ter uma noção de como a comunicação e as ferramentas e as novas mídias e as redes, elas podem trazer mais visibilidade para os 52 mil rotarianos, né, atuantes dos 1.410 municípios do Brasil, né, mais de 1.200.000 no mundo, 116 anos de história recentemente comemorados, 185 países de presença, e atuante desde 1905, como mostrou no vídeo do início. Isso é uma história muito robusta, e ela merece que ela seja cada vez mais consolidada e alcance cada vez mais pessoas. Alcançar mais parceiros é essencial para isso. E para isso, hoje em dia, a comunicação também é muito importante, porque os parceiros, eles vão ajudar pela identificação, pela concordância com a missão da marca, pela anuência com a voz, com os valores, com a forma de atuação, mas especialmente se eles forem parceiros comerciais, se vocês forem buscar parcerias mais ambiciosas, com instituições, por exemplo, rede de hospitais para uma campanha de saúde, por exemplo, eles são instituições com finalidade lucrativa, e para eles, visibilidade e posicionamento de marca é essencial. Por isso eu encerro com uma frase que eu, infelizmente, não sei de quem é, não sei a autoria, por isso coloco entre aspas, mas eu acho que define bem isso que a gente quer falar aqui hoje, que é: produtos são feitos em fábricas, marcas são construídas na mente, e é lá que elas se desenvolvem e permanecem. Eu agradeço a vocês pelo convite, pela confiança, pela atenção. Estou deixando para vocês a informação de que quem quiser conversar comigo em outros canais, eu estou no Instagram como Tainá Salviato e estou no LinkedIn também como Tainá Salviato, caso vocês queiram conversar mais sobre comunicação, sobre qualquer outro assunto que eu possa contribuir com vocês, tá bom? Muito obrigada. Você falou em identidade da voz. Eu acho isso bastante interessante e oportuno e necessário. As pessoas que trabalham nesse tipo de matéria, a colocação de voz, quem devia estar falando isso era o Luiz Eduardo, ele que é craque. O meu Zoom, ele... Mas eu me lembrei imediatamente, quando você falou, da inauguração do aeroporto do Galeão, na década de 70. E aí colocaram a Vera está fazendo ali um sinal positivo, né, Vera? Aí colocaram uma pessoa fantástica, com uma voz maravilhosa, era macia, sedosa, inteligível, coisa assim fantástica, chamava-se Iris Lettieri. Então, quando dava um din-dom lá no aeroporto do Galeão e em seguida entrava a voz dele, todo mundo parava para ouvir. Não precisava nem estar viajando, nem queria saber se estava chegando avião, saindo avião, queria ouvir a Iris Lettieri. E essa marca,
a Infraero manteve enquanto pôde, mas depois que nós passamos a criar novos aeroportos, etc. Já tem aeroporto que eu simplesmente não sei, se eu não olhar para o portão, eu não sei que avião que vai decolar, aonde, se eu estou atrasado para o meu avião, simplesmente porque não consigo entender. Aí também é questão de sonoplastia, né? Os caras colocaram uns alto-falantes aí diferentes e tal. E quando você me falou, quando você tocou nesse item, eu me lembrei do aeroporto do Galeão, e o que hoje nós não temos absolutamente certeza que tem a mesma eficácia, a mesma eficiência nos nossos aeroportos. É só uma posição que eu me lembrei do seu falar, mas a sua palestra foi fantástica, e o Rotary tem muito a aprender com isso. Obrigada. Você tem razão, o exemplo que você usou é bem isso mesmo. Você percebeu, né? A marca da voz, ela ficou marcada na sua memória, né? E por isso você resgatou e resgata sempre que alguém fala sobre isso. É disso que a gente está falando. E hoje em dia, cada vez mais. A pessoa, hoje em dia, a gente se relaciona com uma marca, ou com um produto, ou com uma instituição, quando a gente pensa nela como um todo. Hoje em dia, você não fala mais de uma marca só se o produto é gostoso ou não, se ele é bom ou não. Hoje em dia as pessoas pensam cada vez mais, certo, o produto é legal, é bonito, ou a comida é boa, mas o que é que essa empresa faz por trás? O que ela carrega junto com essa marca, né? Isso também é muito importante. E cada vez mais, né? Cada vez mais, a partir do momento que as pessoas têm mais acesso à informação e ao conhecimento, essa é uma tendência crescente. Né? As pessoas vão analisar cada vez mais isso. Por isso, essa atuação e essa sedimentação do seu posicionamento de comunicação, ele é muito importante. Seja em que esfera, em que tipo de instituição você estiver. Entendeu? Hoje em dia, antigamente a gente falava em marketing, né, em comunicação, em propaganda, as pessoas tinham um pouco de preconceito, achando que você ia estar fazendo um jingle, vendendo um produto, e você não é necessariamente um comerciante, né? Mas hoje a gente fala de marca para todo e qualquer tipo de instituição. E o produto é o seu produto. Se o seu produto é um serviço, se o seu produto é um produto mesmo, se o seu produto é uma assistência social, isso é o seu produto. É uma questão apenas de mudar o nome e fazer uma análise um pouco mais ampla. O Farnese, eu não vi, perdoe-me, você com a palavra. Na verdade, eu queria era elogiar mesmo, né, também, porque uma abordagem fantástica, Tainá, parabéns mesmo. O fato de você ter falado desse tema tão importante para a gente, no momento em que o Rotary está aí, a governadora Vera está aí com campanhas, né, para trazer novos associados, atrair novos associados ao clube, né? Esse tema é essencial, né? A gente precisa estar preparado para isso, para atrair, porque alguma coisa precisa ser mudada, o mundo está mudando, as novas gerações estão chegando e a gente não pode manter o Rotary com uma forma de atrair de gerações passadas, né? O mundo vai evoluindo, a gente tem que ir acompanhando isso aí. Então, achei fantástico como você se aprofundou em o que é Rotary para falar para a gente desse tema, né? Eu já ouvi muitas palestras sobre esse tema, mas de uma forma geral, né? E você não, você se aprofundou no que é Rotary, né? Para poder falar isso para a gente. Foi, assim, fantástico mesmo. Espero que a gente tenha mais oportunidades de ter você com a gente, nos acompanhando aí. Parabéns. Com certeza. Eu que agradeço. A remuneração da Tainá, Chico, você combinou com ela? Tainá, mas depois nós vamos te enviar a remuneração, agora virtual, tá? Nós não estamos operando com Pix ainda. Ah, tá. Vem como Bitcoin. Pode ser Bitcoin também, tá valendo aproximadamente 30 mil reais cada um, eu tô aceitando. Então, nós vamos primeiro entregar o certificado virtualmente, no momento seguinte, se Deus quiser, nós vamos fazer isso pessoalmente, tá? Muito obrigado aí pela sua contribuição, e eu aproveito o momento para convidar a todos, né, que saudando o Pavilhão Nacional e batendo o sino, encerro mais uma reunião do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro.